Bom, a aula de hoje vai ser sobre um personagem muito importante para o estado de Rondônia, justamente porque Rondônia ela recebe esta nomenclatura em homenagem a esse sertanista que nasceu na localidade de Mimoso, em um pequeno distrito de Santo Antônio de Levregê, no interior do estado do Mato Grosso, o qual o estado de Rondônia no passado também chegou a pertencer em questões territoriais, já que Rondônia é um estado formado a partir da junção de territórios do Amazonas e Mato Grosso. Agora, por que falar desse personagem? Por que falar de Rondon? Primeiro que Rondon, por si só, é um desses personagens que inspiram qualquer grande aventureiro. O Indiana Jones é fichinha para esse grande personagem. Um outro grande aventureiro também, olha que esse outro grande aventureiro tá aqui, ó. Esse outro grande aventureiro, ex-presidente americano Theodore Roosevelt, o Theo, para quem assistiu o filme Uma Noite no Museu, ele também conheceu esse grande personagem, a figura de Cândido Mariano da Silva Rondon, e viveu com ele uma grande aventura nas selvas de Rondônia. E olha que para o Theodore Roosevelt não foi fácil. Por inúmeras vezes, segundo o livro Rio da Dúvida, o próprio livro do Theodore Roosevelt nas selvas do Brasil, depois de ele ter participado dessa aventura aqui entre 1913 e 1914, de fato ele quase morreu aqui por inúmeras vezes. Se não fosse Rondon salvar a vida dele, teríamos aqui em Rondônia esse personagem internacional da política do Big Stick, a figura de Theodore Roosevelt, infelizmente sofrendo a sua morte aqui no estado de Rondônia. Agora, Rondon. Rondon era descendente de índio Bororo, Terena e Auá. Ele teve uma infância muito difícil, perdeu o pai quando ele ainda não havia nascido. A mãe dele estava ainda com 6 meses de gestação quando o pai de Rondon veio a falecer. Ao completar 2 anos de idade, a figura de Cândido Mariano da Silva Rondon perde a mãe também, fica órfão de pai e mãe, filho único, agora vai enfrentar uma vida de muitas dificuldades. É adotado. Quando criança, vai estudar numa escola próxima à sua comunidade, mas ao perceber as limitações da região para o seu sucesso, para aquilo que ele sonhava, ficando na região de Mimoso, seria no máximo um peão, como qualquer vaqueiro daquela região, ele então vai para Cuiabá e estuda no Liceu Cuiabano. Lá no Liceu Cuiabano, Rondon vai se transformar no melhor aluno. Consequentemente, trabalhava nas horas vagas em uma mercearia de seu tio, quando se apercebeu que alguns militares que lá estavam anteriormente, em um determinado dia, esqueceram um mapa aonde esse mapa do Brasil, a localização do que hoje é o estado de Rondônia, estava escrito Terras Desconhecidas. Rondon meio que profetizou, disse que um dia viria para essa região. E o tio dele falou, de uma forma até um pouco ríspida, como é que você vai para uma região onde só tem índio, um povo selvagem que não quer falar com o homem branco? Rondon ficou com aquilo na cabeça. Talvez isso tenha oportunizado a frase que se transformou uma máxima do legado e da vida desse personagem: morrer se preciso for, matar nunca. Esse nosso caboclo, esse sertanista, que foi flechado por 3 vezes, teve 27 malárias, perdeu parte de uma das visões por conta de um glaucoma, por muitas vezes teve que se esquivar das flechas para tentar fazer com que o Brasil tivesse pela primeira vez uma política indigenista, talvez a não mais ideal, mas aquela que existia para o seu tempo. Esse personagem já foi representado em vários livros, já foi representado em filmes, em documentários, mas o Rondon deu vida à sua obra. Como uma máquina do tempo, conseguiu eternizar em fotografias e imagens daquela época toda a sua expedição por essa região de Rondônia. Rondon, ele, depois do Liceu Cuiabano, vai para a Academia da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, se transforma no melhor aluno, vai se formar em engenharia, em astronomia, em matemática e em biologia. Será um grande ativista e partícipe da proclamação da República e da abolição da escravidão. Teve como seu grande professor Benjamin Constant. Não à toa homenageou seu professor com o nome do seu filho, o único filho, Benjamin Rondon. Rondon vai conhecer o positivismo
e no positivismo, convicto, vai recusar por inúmeras vezes ser candidato a presidente da República ou até mesmo ser governador nomeado do Mato Grosso ou se candidatar a senador. Positivista convicto não se metia em política, apesar do positivismo ter sido um elemento importante de Augusto Comte no processo de proclamação da República do Brasil. Mas Rondon é um desses personagens interessantíssimos. Ele percorreu o equivalente a quase dar a volta ao planeta Terra 2 vezes, de todas essas expedições que ele realizou pela Amazônia e nas fronteiras do Brasil, lá da região do Rio Grande do Sul até a região do Amapá, fazendo as divisões territoriais entre esses países com o Brasil e fazendo naturalmente o contato com as populações indígenas. Daí vai surgir o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. A figura desse personagem, Rondon, por conta do seu trabalho em relação às populações indígenas, Rondon ele vai ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 3 oportunidades, mas 2 foram mais marcantes. Uma delas foi quando ele foi indicado pelo próprio presidente Theodore Roosevelt. E a outra, claro, por um físico muito conhecido, Albert Einstein, que se encanta com a história do nosso querido Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o nosso Marechal da Paz. Ele era chamado pelos povos indígenas de Pá de Medjera, o grande chefe. E toda vez que ele tentava encarar os povos indígenas de uma forma em que não houvesse o revide ou a hostilidade, porque o índio naturalmente defende a sua terra, ele falava Anauá e Xenauá, vim em paz, sou o líder, vim em paz. Esse é um desses personagens que a gente nunca esquece e que dá, com muito orgulho, o nome ao estado, o qual Rondônia então tem esta nomenclatura. Não à toa, o meridiano 52 tem o nome do Marechal Rondon. Coincidentemente, a mesma quantidade, ou número, dos municípios que existem no estado de Rondônia, 52 municípios. Agora, interessante é entender na figura de Rondon que ele não veio apenas aqui fazer missões expedicionárias. Na época do governo Afonso Pena, entre 1907 e 1915, ele foi designado para construir as linhas telegráficas nessa região de Rondônia, ligando a região do Mato Grosso até Santo Antônio do Alto Madeira, hoje um bairro do município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. E dessa forma ele vem fazendo primeiramente entre 1907, 1908 e 1909 o reconhecimento geográfico e topográfico da região. Ao mesmo tempo, vai fazendo análises científicas daquilo que ele encontrava pela região até então desconhecida. Você vai ter tanto o estudo da fauna, da flora, do solo. Devemos lembrar que Rondon é o primeiro cientista brasileiro a vir para a Amazônia. Por isso que quando a gente falou que ele eternizou em imagens, em fotografias o seu legado e seu trabalho, é porque ele se preocupou em fazer todo esse registro. Muitas imagens foram filmadas, feitas através de Thomas Reis, que filmou todas as expedições de Rondon, imagens incríveis do contato com os povos indígenas e das enormes dificuldades que os expedicionários da Comissão Rondon encontraram ao longo de um caminho. Um outro detalhe bastante importante é frisar que Rondon também ele fez inúmeras fotografias. Daí Louis Leduc e a figura também de Benjamin Rondon foram os responsáveis por, como uma máquina do tempo, fazer todo esse registro fotográfico que marcou essa grande expedição para Rondônia. Bom, a partir daí, Rondon vem para essa região construir as chamadas linhas telegráficas. Interessante entender que no entorno dessas linhas telegráficas, a gente vê aqui a foto de uma estação telegráfica no município, hoje município de Jaru. Essa fotografia, ela tem aí a estação telegráfica de Jaru e hoje é um município da região. Todas essas estações, ao longo de Vilhena até essa região de Porto Velho, foram dando origens a núcleos habitacionais em meio à grande floresta, né, amazônica. Bom, continuando esse personagem, ele começa o seu trabalho a partir do dia 2 de setembro de 1907, quando ele então inicia esse trabalho das expedições saindo do Mato Grosso com destino às terras desconhecidas, que Rondon vai transformar na terra dos destemidos pioneiros. Vamos ver um vídeo
que fala um pouco sobre o nosso personagem Rondon. Ele mostrou que é possível civilizado conviver com índios sem conflito. Isso é uma virada cultural, política importantíssima. O índio não era visto como gente. O índio era visto como um entrave ao progresso. E ele não, ele sabia que o índio ele é que ia garantir o progresso do Brasil, mantendo as matas em pé. Rondon foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz por ninguém menos que o Albert Einstein. Mas ele foi indicado? Foi indicado. O Rondon não é um herói, vamos dizer, na figura do herói pode ser até polêmica, mas não é uma pessoa que é transformada em herói. Ele se faz um herói para o país por conta das suas ações e é reconhecido na sua época, no seu tempo. Talvez seja o ente público que mais personificou um projeto de nação. Ele era um grande comandante, mas ele era, antes de tudo, um homem muito simples. E tratava as pessoas também com simplicidade. Era um homem muito generoso, não apenas com os povos indígenas, mas também com os seus comandados. Pô, nós estamos em 2012, né? Aqui não tem quase nada. Imagina quando ele nasceu em 1865, não é? Quando ele, com 7 anos de idade, saiu daqui num lombo de cavalo para morar em Cuiabá com o tio dele. Sabe quanto tempo ele passou? Acho que um dia inteiro. O dia inteiro nós estávamos conversando até sobre Cuiabá. isso. Você tá Um entendendo? dia inteiro daqui até Cuiabá. Com certeza. A cavalo. A gente vai chegar agora no lugar que é a venda do tio Manuel, né? É. Conhece lá já? Não, é. Ó, aqui já dá pra ver mais ou menos como era a venda do tio, né? O avô era muito resistente que o Cândido viesse morar com o tio. É que o tio foi muito insistente e como já havia a carta do pai. Do pai, então era um pedido, era um desejo do pai, não tinha jeito. Por que o pai Acho que dele não queria que ele ficasse mimoso? Porque queria que ele estudasse, né? Que ele não fosse vaqueiro, que ele fosse alguém na vida, que ele pudesse... Mas sem mimoso não tinha escola? Não tinha escola. Por isso que ele saiu de lá. Essa história acabou numa hora certa. Pois eu acho que os paraguaios vão voltar. Eles não estão contentes de ter perdido a guerra, não. Com que homem morreu tudo. Tio Manuel. Oi. Olha o que eu achei. Um mapa. Aqui está falando que essa terra é desconhecida. Índios ferozes. Isso. Terras desconhecidas. Significa que ninguém nunca pisou lá. E índios ferozes? Como que eles sabem que os índios são ferozes se ninguém jamais pisou por lá? Isso é coisa de mapa. Quem fez sabe. Ó. Vamos dormir que você já trabalhou demais hoje. Bom, é esse personagem que encarou esse desafio de vir para Rondônia e enfrentou, claro, todas as dificuldades de uma região da Amazônia, como doenças da época, como malária, febre amarela, beriberi, ancilostomíase, a hostilidade do índio, o índio que defende o seu território. É claro que Rondon teve essa preocupação de evitar o confronto, mas em alguns momentos, e aí a história não conta, não temos testemunhas para narrar o quanto ele conseguiu evitar esse confronto dos povos indígenas em relação à presença do homem branco. Mas um ponto importante é que no dia 20 de junho de 1908,
Rondon vai chegar na região do Juruena, já ali próximo na fronteira de Rondônia em Mato Grosso, hoje Vilhena e a região de Cárceres. Pois bem, nesse período, os membros da comissão vão sofrer com essas doenças endêmicas, até o período em que o Rondon vai chegar na localidade da Serra Negra, por volta de 3 de novembro de 1908. A expedição teve 3 etapas, 1907, 1908, a 1909 é aquela conclusiva, justamente de uma região que não era conhecida pelos exploradores. Não somente por Rondon, mas por outros brasileiros também. No dia 2 de junho de 1909, essa expedição chega a essa região de Rondônia. Em dezembro, chega na localidade de Santo Antônio do Alto Madeira, que naquela época era um município que fazia a fronteira entre o Amazonas e Mato Grosso, Santo Antônio, do lado da região do Mato Grosso, hoje um bairro aqui no município de Porto Velho. Como eu falei para vocês, Rondon não veio apenas instalar postes telegráficos, linhas telegráficas para fazer a comunicação via código Morse, via telégrafo dessa região da Amazônia para o restante do Brasil. Ele tinha uma equipe muito preparada, biólogos, naturalistas, especialistas em minério, em topografia, em análise de solo, que vinham fazer o inventário do que existia nessa região da Amazônia e dessa região de Rondônia. Bom, Rondon ele vai percorrer toda essa região do Vale do Madeira, Mamoré, Jamari, Guaporé, inclusive vai encontrar um rio novo que ele não conhecia, que até então, durante um bom tempo, era chamado de Rio da Dúvida, que depois passou a se chamar Rio Roosevelt. Importante lembrar que nessa fotografia aparece a imagem de uma estação telegráfica que é símbolo de uma cidade no interior de Rondônia, a localidade de Vilhena, primeira cidade vindo do Mato Grosso pelo sul de Rondônia, região de fronteira a gente chama de Portal da Amazônia. Essa estação existe ainda, é um museu da cidade e ela recebeu o nome de Estação Telegráfica Álvaro Vilhena, em homenagem ao professor muito querido de Marechal Rondon, Álvaro Vilhena, o que vai justificar o nome da cidade de Vilhena. Pois bem, a figura de Rondon não foi um único integrante, claro, dessa expedição. Ele teve alguns personagens importantes, como, por exemplo, o Dr. Alípio Ribeiro, que era um geólogo, Dr. Joaquim Tanajura, que chegou a ser prefeito de Santo Antônio uma vez, prefeito de Porto Velho 2 vezes e prefeito de Manaus, capital do Amazonas, por uma vez. O médico Dr. Tanajura foi uma personalidade muito importante pós o período das expedições telegráficas de Rondon. Os tenentes João Salustiano Lira, que era um astrônomo, Emanuel Amarantes, que está enterrado aqui em Porto Velho, era genro de Rondon, Major Amarantes. Também tínhamos o alicariense Fernandes da Costa, que inclusive tem um monumento aqui na região central histórica de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, feito por ele em homenagem ao centenário da independência do Brasil. Luiz Leduc, que era o seu fotógrafo, né? Benjamin Rondon, o seu filho que o acompanhava nessas expedições, e o Major Thomas Reis, que é o que a gente normalmente brinca e fala que era o Steven Spielberg, é o que marcou a história com essas imagens memoráveis. Na fotografia aqui ao lado temos Theodore Roosevelt, ao lado de Marechal Rondon. E é interessante depois entender essa relação desses dois personagens, tanto Theodore Roosevelt como a figura de Marechal Rondon. Importante também a gente frisar que, como falei, municípios como Jaru, Pimenta Bueno, Presidente Hermes, hoje Presidente Médici, Presidente Pena, que hoje é a localidade de Paraná, vão surgir no entorno das estações telegráficas construídas pela figura de Cândido Mariano da Silva Rondon. Agora, sem sombra de dúvida, o que marcou muito a história desse personagem foi uma expedição que ocorreu em conjunto com o ex-presidente americano Theodore Roosevelt nessa região da Amazônia. O ex-presidente, após perder a reeleição, resolveu fazer expedições em nome do Museu Natural e Geográfico de Nova York, pelo Brasil afora. E foi um desejo dele vir para essa região do Brasil, explorar regiões até então não exploradas. Na oportunidade, o governo brasileiro designou a figura do cara mais experiente para auxiliar um ex-presidente americano, um aventureiro conhecido por muitos, a figura de Theodore Roosevelt. O cara mais, digamos assim, preparado para acompanhar tal autoridade pela sua experiência na Amazônia é a figura de Marechal Rondon. Marechal Rondon
cumprir a missão, mas em dados momentos deixou claro um pouco do seu desconforto em relação a um presidente americano, ao imperialismo americano na Amazônia brasileira. Mesmo assim, cumpriu missão. Mas, de fato, um dado momento da expedição irritou muito a figura de Marechal Rondon, que um integrante da comitiva do Theodore Roosevelt, um padre, ele teria solicitado que alguns índios carregassem ele sobre uma cadeira e uma prancha, como se ele fosse uma autoridade real na África, como era muito comum no neocolonialismo naquele período do século XIX. Isso teria irritado muito Rondon, porque nós não devamos esquecer que o Rondon era descendente de índio bororo. Ele tinha sangue indígena, inclusive as suas características. Isso também surpreendeu muito o presidente americano Theodore Roosevelt, que não conseguia entender como é que o governo brasileiro permitiria uma figura como Rondon, que não era marechal naquela época, era major Rondon, ter naquela oportunidade a liderança de uma expedição tão importante, a expedição Roosevelt-Rondon, um mestiço. Era muito incomum, ainda mais para um país como os Estados Unidos, da política de que índio bom é índio morto, ter um indígena liderando uma expedição internacional como aquela que tinha tudo para dar errado, até porque, como já falei, a figura de Theodore Roosevelt esteve por inúmeras vezes muito perto de morrer e falecer. Por várias vezes na expedição, devido às grandes dificuldades, ele chegou a perder 30 quilos, a solicitar a Rondon que deixasse ele para morrer em terras brasileiras. Ele não aguentava mais as dificuldades que ele enfrentou por conta da malária que ele acabou adquirindo durante essa expedição. Eles percorreram um rio, que era Rio da Dúvida até então, que tinha uma extensão mais ou menos de 1.500 quilômetros, que depois de navegado, inspecionado e analisado, recebeu o nome de Rio Roosevelt, em homenagem ao presidente Theodore Roosevelt. Essa expedição Roosevelt-Rondon durou entre 1913 e 1914. Posteriormente, Theodore Roosevelt sai do Brasil com uma outra impressão sobre povos indígenas e sobre a figura de Rondon, vai narrar muitas vezes sobre Rondon em suas conferências internacionais e em seu livro Nas Selvas do Brasil, que é um best-seller, que conta essa aventura de um presidente americano nas selvas de Rondônia, nas terras de Rondon, as terras dos destemidos pioneiros. Depois dessa aventura da expedição de Theodore Roosevelt, a expedição Roosevelt-Rondon nessa região de Rondônia, Rondon dá continuidade à construção das linhas telegráficas que havia sido paralisada. Entre 1907 e 1909 é o período de análise, 1910 e 1911 ele começa a instalação das primeiras estações telegráficas e aí ele dá uma paralisada para dar apoio à figura de Theodore Roosevelt. Depois ele retoma esse trabalho. No dia 1º de janeiro de 1915, Rondon vai inaugurar as linhas telegráficas dessa região do Mato Grosso até hoje a localidade de Rondônia, na região de Santo Antônio, onde no dia 1º de janeiro foi dado então a primeira mensagem via telégrafo, via código Morse da Amazônia para o mundo, naturalmente naquele momento para o Brasil. Nada disso. Então você imagina o problema sexual que não era um negócio desse. Como é que controlava-se isso? Disciplina. Se você fizer a bobagem, você é desligado. E como militar, ser desligado é um reabaixamento de padrão, entendeu? E algumas culturas indígenas têm como gesto de boas-vindas catar os seus carrapatos. Isso significa que eles vão catar os carrapatos do seu pelo público. Entendeu? Elas tiram a sua roupa, deitam você e começam a te catar. E você tem que ficar relaxado. O Rondon do lado olhando. Se você... Não, e Rondon sendo catado, porque se ele recusasse é uma descortesia. Claro. Entendeu? Então você imagina, bota tudo isso no liquidificador, bate. Só problema. Só problema. Em 1907,
Rondon precisava achar, não descobrir, porque o Juruena já era do Nambiquara, do Pareci e de outras tribos aqui do Mato Grosso. Rondon precisava achar o Juruena, tá? A linha atravessaria esse rio. Ele tratava aquilo como uma expedição científica, não apenas de fazer com que a comunicação ocorresse, mas fazer com que as pessoas que estavam com ele, né, tivessem conhecimento da questão da botânica, da zootecnia, das endemias e, especialmente, né, da questão indígena, com o descobrimento de novas nações, com o registro e, a partir daí, o firme propósito de se criar o Serviço de Proteção aos Índios. SPI. SPI. Okay. O Nambiquara era reconhecido na época como um grande povo guerreiro e ele era avesso ao contato com não-índios. Bem, a comissão vem e vai atravessar o território... Rondon sabia disso? Desse tipo de aversão por parte do... Sabia. Espera aí. Quanto avançamos? Cerca de uns 10 quilômetros, senhor. Onde está essa bendita aldeia? Onde está o rio Juruena? Vocês ouviram isso? Leduc, vem cá. Dá uma olhadinha aqui nesse cogumelo. Ele é diferente de todos os outros que já vi. Tira uma foto. Eu vou coletar uma amostra e vou mandar para a capital para estudo. Não atirem. São os Nambiquaras. Wanwa, Kalisanawa. Wenawa, Kalisinawa. Não atirem, não atirem. Não revidem. Não atirem! Wanwa, Kalisanawa. Wenawa, Kalisanawa. É um dos momentos em que Rondon é flechado e a flecha, a ponta da flecha acerta uma medalha de identificação dele e um bornal de couro que ele tinha, e isso evita que ele seja alvejado com ferimento mortal. Isso surpreende os povos indígenas e percebem neles ali naquele momento, essa lenda corre a floresta e a Amazônia, de que ele era o Padmedjer, o grande chefe, um homem imortal. Enfim, aqui é uma foto da localidade de Jaru, um acampamento de Jaru, de operários, que inclusive alguns desses operários das estações telegráficas, das linhas telegráficas, eram degradados, alguns pertencentes à revolta da Chibata lá de 1910, durante o governo de Hermes da Fonseca, na região ali do Rio de Janeiro. Aqui um acampamento também, inclusive um abacaxi selvagem, né, como ceia da alimentação desse acampamento. Aqui um pouco da dimensão do que era abrir o caminho da floresta para construir essas linhas telegráficas
não existia motosserra, era machado e serrote americano. Enfim, é o que surpreendeu a muitos esse trabalho desse grande personagem que foi a figura de Marechal Rondon. Bom, encerro por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado.